Muito bem, pessoal, vamos lá então sobre algumas considerações da fisiologia do exercício. Hoje é a nossa primeira videoaula 1.0. E a ideia disso é tentar dar alguns conceitos bem básicos sobre a fisiologia do exercício e por que ela é tão importante no nosso curso de educação física ou de pessoas que têm interesse em conhecer essa matéria. O porquê dela? É muito importante dizer que a fisiologia do exercício ela está presente normalmente em mais de 50% dos cursos durante o curso de educação física. E muitas vezes é uma matéria que é negligenciada pelos alunos, porque eles não entendem a função dela dentro de um treino ou dentro de uma outra situação do dia a dia que ele tem na área. Então, provavelmente esse vídeo vai ter umas versões mais avançadas, umas versões mais detalhadas da própria matéria em si, do seu histórico, do porquê, mas a princípio vamos tentar com essa pequeno tutorial. Então, a fisiologia do exercício, como todo mundo conhece, tem os nossos queridos ciclo de Krebs, o ATP, que são a base de muito conhecimento da educação física, do que acontece com o nosso organismo. E para ficar claro isso, eu separei alguns tópicos aqui que eu quero conversar com vocês e que está no próximo slide, que é o tchananã. Para que serve essa matéria? É claro que aqui não está tudo para que ela serve, não está tudo porque ela é muito extensa, extremamente extensa. Mas então aqui basicamente nós temos a questão crônica, a questão aguda, o meio ambiente, a questão do frio e calor, a microgravidade. A questão crônica diz respeito ao um período de treinamento, um período que a pessoa sofre aquele tipo de estresse. Então é relacionado a meses, a anos de treinamento, o que acontece com o organismo dela ao longo do tempo, em atletas, em pessoas sedentárias, em pessoas que sofrem algum tipo de doença crônica também. O que acontece com o organismo dela diante disso, desse fator de estresse, desse treinamento, ou simplesmente a variedade de situações dela mesmo, né? Dentro desse aspecto. A questão aguda, ela diz respeito ao que? Ao que acontece durante e após o treinamento, aquele estresse. Então, uma coisa que sempre acontece, normalmente, não sempre, mas em geral acontece por exemplo, aumento do batimento da frequência cardíaca durante a atividade física. Você tem um aumento disso. Você tem uma hiperventilação. Isso tudo, o porquê? Isso é que a fisiologia do exercício procura entender. Por que essas coisas acontecem no organismo humano? Essas reações de, por exemplo, assim, a questão da fadiga muscular, muito interessante também, que se estuda bastante. Isso tudo são fatores agudos, né? Por exemplo, a DMIT, que é dor muscular de início tardia, que acontece muito para quem treina musculação, ela poderia estar aqui na questão crônica, já que ela acontece bem depois do treinamento. Então, esses dois fatores são importantes a longo, médio e curto prazo. Depois nós temos aqui o frio ou o calor. Nossa, acabei de apagar o frio. Nós temos então o frio ou o calor, que dentro desse tipo de meio ambiente, o corpo ele responde ele tem uma diferença.
de uma forma diferente. Então, no caso do frio ou do calor, um exemplo muito que você vê muito naqueles programas de sobrevivência, a pessoa para de ter sudorese, a pessoa para de suar. Então, uma das coisas que acontece é o que? O organismo começa a entrar em colapso. Se ele para de tirar o calor que está dentro das células, ou esse frio, ele para então de produzir melhor a energia, de ter muda o metabolismo. Então o fator frio, o calor, eles também estão dentro da fisiologia do exercício. A questão da microgravidade, que é algo bastante recente, que acontece muito com pessoas, com astronautas, né? Pessoas que utilizam da gravidade a longo prazo. Tudo isso tem uma alteração no corpo. Especialmente quem gosta de biomecânica gosta muito dessas coisas, porque a microgravidade ela trabalha muito a questão do osso, a questão dos tendões. Esse pessoal gosta muito desse mundo da microgravidade. Então esse aqui foi um tema muito simples, muito rápido para a gente falar sobre fisiologia do exercício. Estudem bastante essa matéria, entendam os conceitos de crônicos, agudos, do frio, o calor e a microgravidade. Tudo bem que a questão da microgravidade nós não vamos usar muito, né? Porque simplesmente nós não temos muito dentro da fisiologia do exercício isso. Mas estudem bastante a questão crônica, a questão aguda, que elas estão mais no nosso dia a dia, né? Microgravidade a gente deixa mais para fisiologia, para biomecânica e essas coisas. E bom, pessoal, tomara que ajudem alguém e vamos mais para frente fazendo outros vídeos de conceitos. Vamos sempre que possível melhorando os vídeos. Então fica a dica. Até mais.